A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias, das lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos aí prosseguindo com os estudos deste terceiro trimestre de 2023, onde estamos estudando o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E nesta semana, vamos a estudar a lição de número 10, que tem por data 3 de setembro de 2023, e o título da lição que nós vamos estudar é A Renovação Cotidiana do Homem Interior. Aqui na introdução da lição, que ele destaca que as adversidades são comuns à nossa vida terrena. Por isso, o nosso Senhor alertou, no mundo tereis aflições. Então fica claro que as aflições são uma realidade. Entretanto, o nosso desafio é não deixar que a fé seja enfraquecida por elas. Precisamos lembrar de que Jesus já venceu o mundo. Assim, a lição desta semana traz uma exortação para que a nossa vida interior, isto é, a vida espiritual, persevere diante das muitas dificuldades externas. Então eu quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que serve como uma preparação para a lição que vamos estudar aí no próximo domingo. E para dar início, a leitura diária de segunda-feira, 28 de setembro de 2023, tem como título O Tesouro do Evangelho Guardado em Vasos de Barro. O texto bíblico encontra-se na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Queridos, a inversão de valores é algo característico, dos dias em que vivemos. Ela está presente em todas as áreas da nossa sociedade e, infelizmente, também dentro das igrejas. Sinceramente, eu não acredito que já tenha havido uma geração de cristãos pior do que a nossa. E olha que a igreja sempre enfrentou aí momentos difíceis durante a sua história. Ironicamente, essa geração se auto-intitula a geração do avivamento, a geração do arrebatamento, ou a geração que vai povoar o céu, quando, em linhas gerais, o melhor título seria a geração dos blasfemos. Certa vez, o apóstolo Paulo escreveu esse versículo que nós acabamos de ler. E você consegue perceber, queridos, a contradição que há entre o pensamento do apóstolo Paulo e o pensamento aí de grande parte dos cristãos da atualidade? Nesse versículo que lemos, queridos, o apóstolo Paulo estabeleceu aí um duplo contraste. De um lado, o tesouro da luz do evangelho e o extraordinário poder de Deus, e do outro, a insignificância e fraqueza humana. Ao dizer temos este tesouro, o apóstolo se refere às boas novas da salvação que recebemos do Senhor Jesus, uma dádiva de valor inestimável. Já a expressão vasos de barro é uma ilustração do apóstolo para se referir ao corpo e à mente dos homens. No entanto, a grande ênfase do versículo está na sentença, O poder extraordinário é de Deus e não nosso. Deus é a fonte desse poder e não nossas próprias realizações. Quando o poder de Deus é revelado em homens insignificantes, o resultado, queridos, é estrondoso. Foi assim com um grupo de pescadores humildes e incultos, que, capacitados pelo Espírito Santo, espalharam o Evangelho por todo o mundo. O próprio Paulo, apesar de ter sido um homem bem preparado, certa vez escutou dos cristãos de Corinto que ele não tinha as qualidades de um bom orador e que a sua presença não impressionava ninguém. O que seria um desaforo, para muita gente. Mas para o apóstolo não era nenhum problema, pois ele havia compreendido que era sobre a sua debilidade que repousava o poder divino de Cristo.
E ele sabia que não havia sido chamado para pregar o evangelho com sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não fosse esvaziada. Agora, voltando para o início aqui, queridos, dessa meditação, quantos cristãos, realmente entendem esse princípio tão sublime do evangelho? Ninguém mais quer ser aí o vaso de barro, ou o pote de barro. Segundo os evangélicos atuais, bom mesmo é ser mais precioso do que o ouro. Para eles, o poder não está exatamente em Deus, mas na nossa capacidade em determinar o que queremos receber. Ou seja, segundo esse novo evangelho que está sendo pregado, o poder de Deus passou a ser uma extensão da nossa autoridade. As pessoas lotam igrejas, ruas e estádios, não por causa do tesouro inestimável, mas por causa dos pobres vasos de barros que se acham ser, pelo menos, folhados a ouro. Boa parte dos cultos não é mais direcionada a Deus, mas é uma ênfase de culto à autoestima e à autogratificação. Em tais reuniões, o foco não está no triunfo de Cristo, mas no triunfo do homem sobre outros homens. O que mais se ouve entre os crentes por aí, queridos, são expressões como eu sou, eu posso, eu quero, eu tomo posse, eu sou ungido e tantas outras besteiras desse tipo. No entanto, ainda assim, queridos, eu prefiro a expressão do apóstolo Paulo, que está em Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserável homem que sou. Na antiguidade, queridos, os vasos de barro eram muito utilizados para armazenar todo tipo de coisa, dos itens mais baratos aos mais valiosos, desde grãos e cereais até os mais caros vinhos. Apesar disto, o vaso continuava sendo de barro, pois o valor estava no produto que ele armazenava, e não em si mesmo. Se fosse tirado tal produto, então o vaso de barro seria como qualquer outro, apenas um recipiente comum e de tão barato, era facilmente descartável e substituível. Isso significa, queridos, que se temos algum valor, isto está diretamente relacionado ao que estamos armazenando. Ou seja, não somos preciosos por causa das nossas capacidades e qualidades, mas exclusivamente pelos méritos de Cristo. Sem a reconciliação provida na cruz, nós somos apenas mais um pecador que merece o inferno. Eu oro a Deus, queridos, todos os dias, pedindo para que Ele nunca permita que eu me esqueça de quem eu sou, um vaso de barro. Sei que é no contraste entre a minha incapacidade e o extraordinário poder de Deus que se revela a sua maravilhosa graça através do inestimável tesouro do Evangelho. Sei que em qualquer coisa boa que eu venha fazer, a glória pertence ao Senhor. Quando percebemos que somos apenas vasos de barro e que a autoridade do Evangelho não está em nós mesmos, mas totalmente em Deus, não nos resta outra coisa a não ser dizer: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.